Futebol Clube. Episódio 2, o Brasil na Copa de 82. Vai apitar Klein. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Classificou a Itália. Está desclassificado o Brasil. 3-2 num dos maiores jogos de todos os tempos. No dia 5 de julho de 1982, na voz do saudoso Luciano do Vale, então pela TV Globo, estas foram as palavras que partiram o coração de uma geração. O Brasil era derrotado por Paulo Rossi e Azurra, 3-2 no Sarriá, lá em Barcelona, e dava adeus à Copa do Mundo. Um contraste brutal com o que vivíamos em casa. O país acompanhava uma pequena euforia com os sinais da ditadura civil-militar em um contexto de abertura de anistia ampla, geral e irrestrita. Pouco a pouco retomávamos a democracia e a cidadania com novos e velhos partidos políticos. E tínhamos eleições marcadas para governador, hein? Ampla, geral e restrita. O Corinthians mostrava ao país a sua democracia, bicampeã em meio ao regime de exceção, para o ódio do exército. Ainda chorávamos por Elis, morta em janeiro. Nascia o punk rock brasileiro, de Brasília e do ABC, com ainda mais crítica a toda essa barbárie, que perdurava há quase 20 anos. O ponto fora da euforia foi o grande presente que o regime militar entregou ao povo. Crise econômica, dívida externa enorme, uma inflação descontrolada e sem perspectivas de crescimento. O tal milagre econômico foi uma piada, que terminou com o país pedindo moratória das dívidas aos credores externos. Até por tudo isso, o futebol, mais uma vez e de novo, foi depositário de toda a nossa esperança. Aquela foi uma seleção que, apesar da derrota, ainda hoje é bastante festejada e enaltecida por ter apresentado um futebol ofensivo, com muita movimentação e categoria. Um time mágico que encantou um planeta, mas que não venceu. A seleção de 82 começou a nascer quando Tele Santana foi anunciado como novo técnico do time, em fevereiro de 80. Tele seria o primeiro técnico a assumir a seleção de maneira exclusiva. Até o momento, o técnico do selecionado dividia sua atenção com a função em um clube. Juliette Coutinho, presidente da CBF, promoveu uma enquete com jornalistas e cronistas esportivos da época. E o Tele foi eleito disparado, 197 votos e um total de 218, quase unanimidade. O planejamento definido por Tele e a CBF era bem simples. Durante 80, testaríamos os jogadores em amistosos buscando encontrar a base do time. No ano seguinte, o Brasil jogaria as eliminatórias e disputaria o Mundialito, no Uruguai, aquele com todos os campeões. E ainda excursionaria pela Europa para enfrentar os seus principais rivais. A proposta era chegar em 82 com o time organizado, entrosado e pronto para a Copa. Em 80, o Tele armou a seleção em um 4-3-3. Um volante, com 2 meias armadores, um centroavante e 2 pontas. Os laterais avançavam bastante e os pontas cobriam as subidas deles. Os meias armadores não tinham uma posição fixa, se movimentando por todo o campo. Os pontas abriam o jogo, puxando a marcação para fora da área e permitindo que os meias e os laterais viessem de trás com velocidade. O centroavante participava das tabelas rápidas pelo meio e fazia a parede, jogando como um pivô de futsal, para permitir as subidas dos demais jogadores. E tem gente que acha que foi o Guardiola que inventou isso. Guardiola só soube ler o que ninguém anda lendo. No gol, Carlos, Valdir Pérez e Raul Plasma faziam revezamento nas convocações. Na lateral direita, Nelinho começa como titular, mas Edevaldo e Leandro também foram testados e foram subindo. Na lateral esquerda, Júnior veste a 6 e só foi devolvê-la anos depois a tragédia do Sarriá. Na zaga, as vagas foram disputadas por Luizinho, Oscar, Julinho, Amaral e Edinho. No meio, Toninho Cerezo era incontestável. Junto dele vinham os principais nomes daquela seleção, Sócrates e Zico. Na ponta esquerda, Éder e Zé Sérgio disputavam a vaga, assim como Paulo Isidoro e Tita pela direita. A camisa 9 começou com Reinaldo, mas que por questões mais políticas do que futebolísticas, acabou perdendo espaço para Careca, Serginho Chulapa, Roberto Dinamite e Nunes, que também estavam no páreo. O Brasil inicia o ano de 81 disputando o Mundialito, que reunia todas as seleções que já haviam conquistado o Mundial. No grupo do Brasil, Argentina e Alemanha. A Argentina, então campeã da última Copa, estava reforçada com o jovem Diego Armando Maradona. A Alemanha era campeã de 74.
No outro grupo, Uruguai, Itália e a Holanda, que veio substituindo a Inglaterra. Só bicho grande. Os vencedores dos grupos iriam para a final. Nosso caminhar nesse torneio foi um empate em 1-1 com os argentinos, uma goleada de 4-1 sobre os alemães. Portanto, assim, estávamos credenciados para fazer a final contra os uruguaios. E aí, estádio Centenário lotado para assistir a vitória celeste por 2-1. Pois é, o Brasil fracassava no primeiro teste de fogo. O que vale a pena lembrar daquele 10 de janeiro de 81 foi a torcida uruguaia. Ah, a torcida uruguaia, impulsionada pela vitória de dentro do campo e pela outra vitória, aquela mais democrática, cantava em uníssono, a plenos pulmões, após o apito final: "Se vai acabar a ditadura militar". Assim como aqui, lá eles também estavam sob um regime golpista, militar, ditatorial. E essa talvez tenha sido a primeira grande manifestação do povo uruguaio após o plebiscito de novembro do ano anterior. Vai acabar a ditadura militar. Essa é uma gravação do arquivo da Difilme, lá da Argentina. Pelé disputou o Mundialito com uma alteração no time. Sacou o ponta-direita para colocar mais um jogador no meio do campo. O Brasil passava para um 4-4-2, com um volante, 3 meias, um ponto esquerdo e um centroavante. E com essa formação, passa pelas eliminatórias sem muitos problemas, superando Venezuela e Bolívia. Também se Venezuela e Bolívia desse trabalho, fecha tudo. O time da Copa já ganhava uma cara. Oscar e Luizinho se firmaram na zaga. Júnior na lateral esquerda, Cerezo, Zico e Sócrates no meio. Éder pela ponta esquerda e o Reinaldo Panotti. Timaço. Pelé apostava na movimentação, com jogadores mudando de posição constantemente, trocando passes curtos, passes rápidos. Isso compensaria a falta do ponta-direita. Sempre alguém ocuparia aquele espaço, dependendo da jogada. Inteligentíssimo. No meio, ele poderia entrar com um volante mais marcador, como Batista, ou um meia de criação, mas que também voltava para preencher os espaços quando o time estava sem a bola, como Paulo Isidoro. Apesar de eventual desequilíbrio na prancheta, o time funcionava muito bem. E, cá pra nós, a qualidade dos nossos jogadores, putz grila, ajudou muito. Afinal, tínhamos Zico, Cerezo, Oscar, Sócrates, Leandro, Júnior e Éder, todos no melhor momento de suas carreiras. Após as eliminatórias, o Brasil faz uma excursão pela Europa. E ela não poderia ser mais exitosa. 1-0 na Inglaterra, em pleno Wembley. 3-1 na França, no Parque dos Príncipes. 2-1 na Alemanha, em Stuttgart. Na volta ao Brasil, vitória sobre a Espanha, 1-0 em Salvador. O time estava voando. Ao final de 81, o Brasil era apontado como o principal favorito para ganhar a Copa em todas as casas de apostas do velho mundo. O Tetra parecia uma certeza, galera. Apesar de ser inegável que a seleção estava bem, o time torto por não ter de fato um ponta-direita incomodava alguns. João Saldanha, João Sem Medo, técnico de futebol e jornalista do Rio de Janeiro, era bastante crítico da formação da seleção e alfinetava Pelé sempre que podia em suas colunas do jornal O Globo. E foi no início de 82 que Jô Soares, o inesquecível Jô Soares, em seu programa humorístico Vivo Gordo da TV Globo, criou o personagem Zé da Galera, que personificava a piada, implorando pelo amor de Deus, Telê, bota a ponta, Telê. Acorda, Telê. Quem fala aqui é o Zé da Galera. Telê, eu tô te ligando pra fazer um apelo. Bota a ponta na seleção, Telê. Para com isso! Para com isso! Ponta é importante, Telê. Tu não vê a galinha? Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o milho? Bota a ponta na seleção, Telê. Não faz assim comigo, não. Ponta é muito importante. Outro dia eu fui assistir o jogo da seleção, olhei pro banco dos reservas. O banco de madeira tinha 2 pontas. Agora, sentado no banco, não tinha uma. Bota a ponta na seleção, Telê. Esse foi o gênio Jô, maravilhoso. Apesar de voando, a seleção tinha ainda uma lacuna, o seu camisa 9. Reinaldo sofria com contusões, mas era o grande nome para a Copa.
Tele começou a deixá-lo de lado ao longo de 81 e o atacante acabou descartado na convocação final. Conservador, Tele reprovava a atuação política de Reinaldo e deixou que fatores extracampo influenciassem a lista. Uma pena. Reinaldo era técnico, inteligente e habilidoso, o que encaixava perfeitamente com o talento de Sócrates, Zico, Cerezo e Éder. Ok, é verdade que os joelhos dele não estavam mais 100%. E isso poderia ser um problema. Mas o Rei era considerado por todos os outros jogadores como titular. As opções eram mais trombadoras do que talentosas. Chulapa, Dinamite e Baltazar. No início de 82, Tele aposta em um jovem atacante do Guarani de Campinas, Careca. Ele se entrosa rápido e naturalmente com o time. Móvel, rápido, elegante, habilidoso. Careca parecia ser o 9 que faltava. Mas no início da preparação do time, em maio, já na Europa, putz grila, às vésperas da estreia, ele se machuca e precisou ser cortado. Tele poderia ter avançado Sócrates para atuar como centroavante, mas preferiu apostar em Serginho Chulapa. O time ainda assim era uma máquina, mas mesmo assim seguia torto aos olhos dos mais críticos e com um centroavante que não estava à altura dos demais companheiros de meia cancha. Tele convoca Falcão somente em 82, já na preparação final para a Copa. O volante estava jogando na Roma, da Itália, e na época convocar alguém que não jogava no país não era natural. E isso gerou a pergunta: quem sai para Falcão jogar? Àquela altura, ou Batista atuava como volante marcador para dar liberdade para o Cerezo, para o Zico e para o Sócrates, ou o Paulo Isidoro atuava como meia pela direita, centralizando o Cerezo como volante. E assim nasce o quadrado mágico: Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, que até poucas semanas antes da Copa nunca haviam jogado juntos. Na primeira fase, o Brasil sofre para vencer os soviéticos por 2-1. Em seguida, goleadas protocolares sobre escoceses, 4-1, e neozelandeses, 4-0, que renderam pinturas como os gols de Zico contra a Nova Zelândia e de Éder contra a Escócia. Certinho, largou para Éder, invadiu, bateu por cobertura, gol! Este foi do Alcei Camargo pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Na segunda fase, novo grupo: Brasil, Argentina e Itália. O vencedor avança para as semifinais. A seleção faz sua melhor partida da Copa contra a Argentina, vencendo os campeões mundiais por 3-1. Até que a Canarinho enfrentou a Azurra, em Barcelona. E o que parecia impossível aconteceu: vitória italiana. Jogávamos pelo empate, e ainda assim fomos eliminados. Contra uma equipe fechada e que apostava nos contra-ataques, como fizeram os italianos, um centroavante mais leve e habilidoso fez falta. Chulapa fez uma partida muito aquém. Estava afogado entre os marcadores italianos e produziu pouquíssimo, tanto que fora substituído por Paulo Isidoro aos 20 do segundo tempo. Com Reinaldo ou Careca, a movimentação e o futebol ofensivo de Tele, poderíamos ter tido melhor sorte? Eu espero que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público de que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. Nosso time pegava a bola e não tinha jogada por lado direito. Nós entregamos a rapadura, a burrice, a teimosia, a falta do menor discernimento do que é o jogo. E esse é o João Saldanha, João Sem Medo, fazendo seu comentário pela Rádio Globo logo após a derrota. E aí fica realmente o questionamento: será que a euforia que contaminou aquele plantel não influenciou? As teimosias do nosso técnico? Até que ponto tudo isso influenciou e impediu que o Tetra viesse em 82? Mas a história não pode ser reescrita. Só podemos imaginar a diferença que esses craques teriam feito no time que disputou a 12ª edição da Copa do Mundo, na Espanha, em 1982. Esse é meu xará, Thiago Montelli. E ele é o Thiago Castro. Esse é o Que Falta Você Fez Futebol Clube, episódio 2. Brasil na Copa de 82. Até a próxima. Trabalhos técnicos: Thiago Montelli. Roteiro: Thiago
Tiago Castro e Tiago Montelli. Música, Pedro Ascaleta. Mixagem, Gustavo Encerra. Agradecimentos, Vinícius Santos. Que falta você fez? Futebol Clube.